Linguagem SQL. Continuando falando sobre essa linguagem, vamos agora tratar de funções de agregação e agrupamento. Começando aí pelas funções de agregação, o que são funções de agregação? São funções aí que a gente usa com muita frequência, que são usadas para resumir aí em uma única tupla, né? Um conjunto, os valores que estão no conjunto de tuplas, fazer uma síntese. Essas funções, as principais delas são essas aqui, ó, o count, sum, max, min e evg. Tem outras, mas essas são as principais. O count ele vai contar tuplas, ou contar valores aí em uma determinada consulta. O sum vai somar valores, vai retornar uma soma de valores. O max vai retornar o maior valor dentro de um conjunto de valores. O min vai retornar o menor valor e o AVG vai retornar a média aritmética desses valores. Bom, essas funções elas são usadas aí nas cláusulas select ou na cláusula having, que a gente vai ver daqui a pouco. É importante chamar a atenção aí porque elas descartam valores nulos quando um atributo tem valor nulo. Então, se eu aplicar uma função, ela vai desconsiderar esses valores nulos. Então, é mais uma questão aqui envolvendo valores nulos que você tem que estar atento. A exceção aí é o count, quando a gente usa count asterisco. Nós vamos ver duas formas de usar o count. O count asterisco, ele conta tuplas, aí, então ele conta a tupla inteira, independente se ela tem valor nulo ou não. Vamos ver aqui exemplos. Suponha que eu tenho aqui a tabela funcionário e eu quero recuperar o número de funcionários, o maior salário, ou seja, eu quero contar quantos funcionários tem, qual que recebe o maior salário, qual recebe o menor salário e qual a média de salários desses funcionários e a soma total dos salários. Então eu posso fazer aqui um select from funcionário e aí eu retorno nesse select a aplicação daquelas funções agregadas. Então aqui, por exemplo, o count asterisco, ele vai contar quantas linhas tem nessa tabela. Então se a gente olhar aqui, tem 6 funcionários. Então o resultado que está aqui embaixo, o resultado retorna uma única linha, que é um resumo da aplicação dessas funções agregadas ali naquela tabela funcionário. Então o count retorna 6, que são 6 funcionários. O max salário, ele vai olhar aqui no grupo de valores da coluna salário, qual o maior valor. Então o maior valor aqui é 9.900. Então ele vai ser retornado aqui com o resultado do max. O min retorna o menor valor. Então, ao contrário, ele vai olhar o valor mais baixo aqui, que é 1.500. Independente de quem seja, né, o menor valor é 1.500. A AVG vai fazer uma média desses salários. Então, ele vai somar todos os valores aqui e dividir pelo número de salários. Então, essa média vai retornar esse valor aqui, 5.683,33. E o sum vai retornar o resultado da soma dos salários. Vai somar todos esses valores aqui. Então, o total gasto com salários é 34.100. Ok? Então, essa é a aplicação direta dessas funções, que são muito úteis aí na prática. Bom, vamos falar um pouco dessa questão do count. O count tem algumas diferenças. Então, suponha que eu tenho essa tabela aqui, ó, funcionário, e a coluna ID subpev. Essa coluna, observe que ela tem um valor nulo. Então, se eu quiser fazer uma consulta assim, recuperar o número de tuplas de funcionários, então o número de tuplas eu quero contar quantas linhas tem aqui. O número de valores não nulos de ID subpev, aí eu quero contar quantos valores que eu tenho na coluna ID subpev que não são nulos. E o número de supervisores distintos, ou seja, quantos valores distintos que eu tenho aqui. Então, para fazer uma consulta desse tipo, eu posso fazer aqui, ó, usando o count, que vai contar, né? From funcionário, aí a gente pode ver as diferenças do count. Quando eu uso count asterisco, ele conta linhas. Então, se eu estou falando aqui da tabela funcionário, sem nenhuma condição where, ele vai contar todas as linhas que tem na tabela funcionário. Então, nesse caso, tem 6 linhas. Então, o resultado aqui do count asterisco é 6. Agora, quando eu coloco count e um valor de uma coluna, por exemplo, aqui no caso ID subpev, aí ele vai contar quantos valores não nulos que tem nessa coluna. Então, se a gente olhar aqui só na coluna ID subpev,
esse valor nulo aqui não vai ser contado. Então, tem 5 valores aqui que ele vai contar. Então, o resultado do count desse subpev é 5. Então, observe que o count asterisco retorna todo o número de linhas. O count com uma determinada coluna vai contar só os valores não nulos daquela coluna. Então, é diferente quando eu uso o asterisco. Bom, eu tenho ainda como contar só os valores distintos aqui. Basta usar a cláusula distinct. Então, eu posso fazer assim, ó, count distinct id subpev. Então, ele vai contar quantos valores distintos tem na coluna id subpev. Então, por exemplo, um 1 que aparece 3 vezes aqui, vai ser contado uma vez só. Mais uma para o 5, 5 e mais uma 6, 6, 6. Então, são 3 valores distintos. Ele não considera o nulo também nesse caso, porque eu estou usando o nome de uma coluna. Então, o resultado aqui é 3. Então, ele não conta os valores nulos. Ok? É importante saber essa distinção aí na forma de usar o count e a questão dos valores nulos. Bom, outro exemplo aqui, ó. Recupere o nome e o salário dos funcionários que ganham mais do que qualquer funcionário do departamento 2. Qualquer funcionário, assim, eu tenho, para você olhar aqui nesses dados aqui, quem indica o funcionário do departamento funcionário é a coluna ID débito. Então, ID débito igual a 2, tem 2 funcionários aqui. Um que ganha 1.500, que é a Ana, e um que ganha 4.000, que é o Rafael. Então, se eu quero nessa consulta o nome e o salário dos funcionários, ou seja, de qualquer funcionário que está aqui, que ganha mais do que qualquer desses 2 aqui do departamento 2. Então, ganhar mais que qualquer, ou seja, ganhar mais que todos do departamento 2, é a mesma coisa que ganhar mais do que o maior valor. É a mesma coisa que ganhar mais que 4.000. Então, eu posso escrever essa consulta da seguinte forma. Eu posso fazer um select aqui interno, uma consulta aninhada. No select interno, eu faço um select max salário, from funcionário, where id débito é igual a 2. Então, eu vou pegar só os funcionários do departamento 2, que são esses 2 aqui, e pegar o maior valor, que é 4.000. Então, esse select mais interno retorna um valor, um único valor, que é 4.000. Então, quando eu venho nesse select mais externo, e pego aqui, ó, nome, salário, from funcionário, o salário maior que o resultado desse select, esse resultado desse select vai ser substituído pelo valor 4.000. Então, estou verificando quais funcionários que tem salário maior que 4.000. Então, vão sobrar aqui, ó, esse 9.000, que é o João, 8.200, que é a Maria, e o 9.900, que é a Marina. São os 3 que vão sair aqui no resultado. Ok? Eu tinha feito essa consulta lá atrás usando o sum. Mas nesse caso aqui também eu posso fazer a mesma coisa usando a função max. Ok? Bom, vamos passar agora para a questão do agrupamento. O que é agrupamento em SQL? Agrupamento é uma forma de eu agrupar, né, criar partições ou subconjuntos de tuplas de acordo com algum critério. Esse critério a gente define usando os chamados atributos de agrupamento. E aí, para fazer isso, eu uso a cláusula group by em SQL. Então, vai aparecer uma cláusula nova aqui, que é o group by. Então, eu agrupo, então o group by serve para especificar os atributos de agrupamento. Eu agrupo de acordo com um ou mais atributos, crio grupos, posso ter vários grupos dentro de um resultado, e normalmente aplico então as funções agregadas em cima de cada grupo. Então, agrupamento, a ideia do agrupamento é agrupar e aplicar funções de agrupamento em cada grupo. Então, por exemplo, se eu quero saber só a soma de salários dos funcionários de cada departamento, por exemplo. Então, eu crio grupos por departamento e aplico a função de sum para somar os salários de cada grupinho desse. Bom, quando a gente usa o group by, eu tenho que definir os atributos de agrupamento. Esses atributos são os únicos que podem aparecer aí no resultado de um select, junto com as funções de agregação. Então, são eles que identificam o grupo. Então, eles podem sair no resultado do select. Os outros atributos não fazem sentido aparecer no resultado do select. Então, o resultado retorna aí uma linha para cada grupo, nesse caso. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Eu tenho a tabela funcionário, aí eu quero recuperar para cada departamento o ID desse departamento, a sua quantidade de funcionários e o salário médio dos seus funcionários.
Então, eu quero agrupar por departamento. Então, se eu olhar aqui na coluna ID débito, me diz o número do departamento. Então, todos que tiverem o mesmo valor aqui para a coluna ID débito, trabalham no mesmo departamento. Então, por exemplo, aqui as duas primeiras linhas, aqui, o João e a Maria trabalham no departamento 1. Então, eu posso criar um grupo aqui só para esses dois funcionários. E aí depois eu crio um outro grupo para os que trabalham no departamento 2, aqui é o grupinho da Ana, junto com o Rafael. Aí eu tenho um segundo grupo. Aí eu posso criar um terceiro grupo ainda aqui do Pedro com a Marina, que trabalha no departamento 3. Então, para eu falar assim, eu quero criar esses grupos de acordo com o ID débito, eu uso a cláusula aqui no Select, Group by ID débito. Então, esse é o atributo de agrupamento. Estou agrupando pelo valor do ID débito. Então, todos que tiverem o mesmo valor para a coluna ID débito vão ficar no mesmo grupo. Aí, para cada grupo desse, eu vou retornar aqui no Select, o ID, que identifica esse grupo, e vou aplicar funções de agregação para esse grupo. Então, aqui, count asterisco, que eu vou chamar aqui de quantfuncs, vai me contar quantos elementos, quantas linhas, né, tem em cada grupo desse. É a quantidade de funcionários. E a média de salários, eu aplico o VG na coluna salário. Eu vou chamar esse salário médio. Então, o resultado vai me retornar aqui 3 linhas, uma para cada ID débito diferente. Departamento 1, então quando eu der um count lá, esse grupinho do departamento 1 vai retornar 2, porque tem duas linhas aqui. E o salário médio, aí eles tomam só esses dois aqui, 9.000 mais 8.200, divide por 2, vai dar 8.600. Faz a mesma coisa com o ID débito 2, que também tem 2 funcionários, calcula o salário médio deles, e a mesma coisa para o departamento 3. Então, eu criei 3 grupos, porque tem 3 ID débitos diferentes. E para cada grupo desses, eu apliquei a função count asterisco e a VG salário. Então, essa que é a ideia do agrupamento, que é muito útil aí para vários tipos de consultas em SQL. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, eu quero recuperar o ID, o nome e a quantidade de projetos que os funcionários do sexo feminino trabalham. Então, eu tenho as tabelas funcionário, trabalho e projeto. Aí tem os funcionários aqui, que se eu selecionar o sexo igual a F, eu tenho os funcionários do sexo feminino. Então, a cláusula where normal aqui. Sexo igual a F. Bom, para esses funcionários, eu quero o ID dele e o nome. Então, vai ter aqui a Maria e a Ana, com os 2 IDs deles. Bom, só que eu quero saber em quantos projetos esses funcionários trabalham. Então, essa informação está aqui na tabela trabalha. Então, eu vou ter que fazer uma junção, né? Relacionar aqui trabalha com funcionário pela coluna IDfunc. Então, todos que tiveram o mesmo IDfunc estão falando do mesmo funcionário. Então, no caso aqui, por exemplo, a Maria, que é o IDfunc 222, aparece aqui, trabalhando no projeto 20. Já a Ana, que é o 333, aparece aqui 2 vezes, trabalhando no projeto 10 e no projeto 20. Então, eu quero contar para cada um desses funcionários em quantos projetos que eles trabalham. Bom, só que para fazer essa contagem, eu vou ter que agrupar, então, esses funcionários de acordo com o IDfunc deles aqui, porque é eles que eu quero ver quantas vezes aparece aqui na tabela trabalha. Então, eu crio grupinhos que têm o mesmo IDfunc, porque eu estou falando do mesmo funcionário, e aí então eu posso aplicar uma função para contar quantas linhas dele que aparecem aqui. Então eu faço um group by IDfunc. Bastaria eu fazer um IDfunc aqui, que é a chave, né? Contar quantos IDfunc, fazer um agrupamento com IDfunc. Mas como eu quero no resultado também o ID e o nome dos funcionários, então lembrando que tudo que aparece no select ou tem que estar aqui no group by, ou tem que ser uma função de agregação. Então, se eu quero o nome do funcionário aqui, eu tenho que acrescentar o nome aqui também no group by. Então, o meu group by é group by IDfunc, nome func, ou seja, todos tiverem o mesmo ID e o mesmo nome junto, a combinação dos dois, eu agrupo. E aí, para esse conjunto, aí no select eu posso colocar IDfunc e nome func. E aí, para esse resultado, então, eu posso fazer um count asterisco. Contar quantas linhas. Então, lembrando que eu fiz aqui uma junção entre funcionário e trabalho, a junção natural, que é o IDfunc aqui igual ao IDfunc daqui.
para retornar as 3 linhas aqui, que é essa combinação desses trabalhos com esses 2 funcionários. E aí, então, para cada grupinho desse, então tem 2 grupos aqui, ó. O grupinho do funcionário 222 e o grupinho do funcionário 333, que eles têm o mesmo ID e o mesmo nome. E aí, então, eu vou ter no resultado 2 linhas. A linha do 222, que é a Maria, o 333, que é a Ana, e aplico o count em cada grupo desse. Então, esse primeiro grupo aqui tem um funcionário, um projeto só, que é um grupo de funcionários, né, do mesmo funcionário. Então, quantidade de projeto 1, e esse aqui tem 2, quantidade de projetos 2. Então, ó, é uma ideia bastante interessante, uma consulta bastante útil aí, nesse caso. Bom, tem situação em que eu quero, além de agrupar, criar uma condição em cima desse agrupamento. Ou seja, eu não quero retornar todos os grupos, eu quero retornar só os grupos que satisfazem determinado critério. Aí, para fazer isso, eu tenho mais uma cláusula em SQL, que é o having. Having, então, é uma cláusula que eu uso junto com o group by, para selecionar agrupamentos que satisfazem determinada condição. Essa condição, normalmente, é uma seleção aí envolvendo as funções de agregação. Então, eu quero contar assim, eu quero fazer uma condição que faz, por exemplo, eu só quero retornar os funcionários que trabalham mais de um projeto. Então, eu uso o have com a função count. Bom, é importante destacar que a gente já tem a cláusula where, que seleciona, que é também uma cláusula para eu selecionar de acordo com uma determinada condição. Só que na cláusula where, vamos diferenciar bem o having do where. A cláusula where se aplica a tuplas, ou seja, para cada tupla eu tenho um critério que vai selecionar ou não aquela tupla. Já o having se aplica a um grupo, ou seja, depois que eu agrupar, aí eu tenho uma condição em cima daquele grupo e não de cada tupla. Então é importante ver essa diferença. Então na cláusula where, a condição da cláusula where é aplicada primeiro. Depois é que eu agrupo e aí então vem no resultado desse agrupamento a condição da cláusula having. Então, cuidado para não confundir esses dois, porque os dois tratam de condições. Vamos ver um exemplo aqui. Primeiro, vamos ver um exemplo que tem só o having sem o where. Então, é aquela mesma consulta que eu fiz anteriormente, recuperar para cada departamento o seu ID, sua quantidade de funcionários e seu salário médio. Então, antes eu tinha feito essa consulta até aqui. Só que agora eu não quero todos os departamentos, eu quero somente os departamentos com salário médio acima de 5 mil. Então, eu tenho uma condição aqui em cima do agrupamento. Depois que eu agrupar por departamento e calcular o salário médio dos funcionários, eu vou fazer um filtro aqui para selecionar só aqueles que o salário médio é maior que 5 mil. Então, é parecido com a consulta anterior, só que eu vou acrescentar um having aqui. Então, a consulta anterior, vamos voltar nela aqui só para vocês verem. É essa aqui, com o group by, que eu seleciono o departamento, o ID, a quantidade de funcionários e o seu salário médio. Então, eu apliquei aqui um critério de agrupamento, que é o group by, agrupei pelo ID débito. Agrupei pelo ID débito, e para cada grupo desse, eu retornei então o count, que conta quantas linhas tem cada grupo, né, que é a quantidade de funcionários, e apliquei a função AVG, que faz a média de salário de cada grupinho desse. Então, o resultado tem essas 3 linhas. Para cada departamento, a quantidade de funcionários e o salário médio desses funcionários. Bom, naquela consulta agora nova, eu não quero todos esses grupos aqui. Eu quero só aqueles cujo salário médio é maior que 5 mil. Então, eu quero eliminar essa segunda linha. Essa segunda linha, o salário é 2.750. Então, eu quero fazer uma condição para filtrar aqui somente aqueles que têm um salário médio maior que 5 mil. Então, é essa mesma consulta aqui, acrescentando um having com essa condição. Então, eu peguei simplesmente aquela mesma consulta ali, e acrescentei um having, e aí coloco a condição assim, salário médio maior que 5 mil. Então, aí eu estou eliminando aquela linha que não tem um salário maior que 5 mil, aí o resultado retorna esses 2 grupos aqui. Perceberam a diferença?
Então, em cima do resultado do agrupamento, eu apliquei uma condição que envolve aqui o salário médio. O nome é salário médio, que eu renomeei aqui, ó, mas é o resultado do AVG salário. Então, se eu não tivesse dado esse nome aqui, eu usaria aqui de novo AVG salário. Ok? Bom, mais um exemplo aqui, para a gente finalizar. Agora eu vou mostrar um que tem a cláusula where e tem o having. Então, recuperar o ID, o nome e a quantidade de projetos que os funcionários do sexo feminino trabalham. Essa consulta também a gente já fez ali atrás. Vou voltar nela. Mas agora eu quero somente o resultado aí para os funcionários que trabalham em mais de um projeto. Então vamos voltar na consulta aqui para vocês verem a diferença. Aqui, ó, nessa consulta eu recuperei o ID, o nome e a quantidade de projetos que cada funcionário do sexo feminino trabalha. Então a gente fez aqui uma junção entre funcionário e trabalha, uma seleção do sexo igual a F, pegou aqui a Maria e a Ana, juntou com essa tabela trabalha, então vou ter essas três linhas aqui. Agrupei, então dei um group by para agrupar ali pelo ID func e nome func. Então agrupei aqui de acordo com o ID e o nome que vai vindo aqui. Aí eu tenho dois grupos. O grupo aqui do 222, que trabalha num projeto só, e o 333 que trabalha em dois projetos. Então, o meu resultado é essa tabela aqui, ó. A Maria, a Ana, a Maria trabalha num projeto, a Ana trabalha em dois. Então, agora, na nova consulta, só me interessa aqueles que trabalham em mais de um projeto. Então, eu vou eliminar a Ana aqui, ó. Para fazer essa condição de trabalho em mais de um projeto, eu vou adicionar a cláusula having. Então, nessa consulta aqui, ó, é a mesma consulta, até aqui é a mesma consulta anterior, só que agora eu vou acrescentar o having. Having quantiproj maior que 1. Quantiproj é porque eu renomeei aqui também, ó, é o count. Count asterisco, as quantiproj. Então, se eu der um nome novo para ele, eu uso quantiproj aqui. Se eu não tivesse dado esse nome, eu usaria count asterisco maior que 1 aqui. Então, isso vai estar selecionando aquela linha só da Ana aqui. Então, observe aqui a diferença de uma condição na cláusula where e na cláusula having. Na cláusula where, onde eu coloco sexo igual a F, é uma condição que se aplica a cada tupla. Ou seja, cada tupla aqui do funcionário, eu vou verificar se o sexo é igual a F. Se for, eu pego aquela tupla. Aí, depois de todas as tuplas selecionadas ali com essa condição de sexo igual a F, aí eu vou aplicar um agrupamento. Então, o agrupamento vai ficar só em cima desses dois funcionários. E aí, em cima desse resultado do agrupamento, que eu vou contar, aí, depois disso, depois dessa contagem, ainda vou aplicar outra condição, aí essa outra condição vem na cláusula having. Ok? Então, é isso então, sobre funções de agrupamento e seleção. Até o próximo vídeo.